Hoje eu tenho o prazer de receber um dos empreendedores mais inspiradores dessa nova geração brasileira, uma pessoa que transformou R$ 800 de um primeiro projeto em uma empresa vendida por 200 milhões antes dos 35 anos de idade. Ele é formado em administração pela Universidade Federal de Juiz de Fora, começou sua jornada empreendedora aos 15 anos como uma locadora de videogames em Nepomuceno, interior de Minas, passou por experiências que moldaram a sua resiliência, ele vendeu biscoito na feira, trabalhou no telemarketing vendendo linha fixa aos domingos. Em 2012 ele larga a experiência no Canadá para voltar no Brasil e fundar a iOasis junto com seu primo Gilson. O que começou com um aplicativo para dividir conta de bar se transformou em uma das principais empresas de transformação digital e experiência do país, atendendo gigantes como Banco Inter, Burger King, Pfizer e Localiza. Em 2021, eles foram adquiridos pela Alpargatas, onde hoje atua como CEO da empresa e diretor executivo do grupo. Agora, o que seu currículo não conta é que ele mantém orgulhosamente o sotaque do interior em reuniões com multinacionais. Ele batizou seu iate de Inércio em homenagem ao Fusca 77 que ele dirigia na faculdade. E no dia que recebeu o cheque da venda da empresa, ele escolheu dormir no chão de cimento da roça, tomando cerveja de garrafa com a família para não esquecer as raízes. Walter Galvão Neto, que honra ter você aqui no Lugar de Potência. Que isso, Bas. Depois eu preciso gravar esse resumo, que você descreveu minha vida muito melhor do que qualquer que eu faço. Parabéns pelo dever de casa, estou impressionado. Cara, o Red Hunter precisa conhecer aí o seu entrevistado aí, cara. Que legal, bicho. E vamos começar pelo início, cara, como eu sempre começo. Aonde a cegonha te entregou? Você vem de uma família de founders de empresas tech do Vale do Silício? Rapaz, eu venho de uma família de empreendedores do interior. A minha família, na década de 70 e 80, foi super bem sucedida no mercado de supermercados. A gente, na época das mercearias, daquelas vendas de interior e tal, depois a gente montou o primeiro supermercado da cidade. Meu avô chegou a montar um supermercado em Belo Horizonte. E aí, no início, na época do Plano Collor, ele faliu, quebrou, voltou para o interior. E eu já nasci ali num contexto de muita resiliência que a família teve, que a gente passou por muita dificuldade na criação dos filhos, dos meus pais, na criação minha e da minha irmã, mas aquele espírito empreendedor, principalmente do meu avô, que eu herdei o nome, que é o Walter Galvão, acho que sempre esteve presente, né? Eu e o Gilson somos netos deles, então a gente tem esse sangue empreendedor desde pequeno, e aos 15 anos eu montei meu primeiro negócio e eu sabia exatamente o que eu queria fazer da vida. Quando eu fui fazer vestibular, eu queria fazer administração de empresas, tinha muito claro o que eu queria ser, que eu queria ter meus próprios negócios. Enfim, eu acho que isso foi um negócio que eu tive zero dificuldade de me encontrar em termos de carreira, sabe? Mas me conta um pouco mais dessa herança, tanto no nome, né, do seu avô, quanto da história de ascensão e queda. Como que isso moldou a sua forma de ver o mundo dos negócios? Isso é muito interessante, porque eu me apaixonei pelo mundo dos negócios vivendo o lado ruim. Não é que eu me apaixonei pelos palcos, pelo glamour, pelo confete, porque eu não cheguei a viver essa época na minha família. Eu vivi uma época que minha família tentava empreender de novo com muita dificuldade, tentava montar outros negócios depois da queda. Eu vivi uma pressão, por exemplo, minha mãe pagava faculdade particular para minha irmã, e eu sabia que não tinha dinheiro para pagar a mim, então eu tinha que passar na universidade pública e ponto. E não tinha dinheiro para o cursinho, então ou passava de primeiro ou não passava, eu não fazia. Então, assim, e isso me deu a resiliência que eu acho que é super importante para o empreendedor, que não é aquele empreendedor sonhador, mas que não tem noção da realidade. Eu sempre fui muito sonhador com as minhas coisas, eu sempre consegui visualizar muito bem aonde eu estaria em cada momento da minha vida, eu faço isso com uma facilidade absurda, mas, ao mesmo tempo, eu consigo visualizar que não é fácil, que demanda muita resiliência, e ao longo da minha jornada empreendedora, ao longo da construção do meu negócio, eu passava muito bem pelas fases difíceis, aquelas situações que, cara, não sei como eu vou pagar a folha amanhã, e eu sempre muito tranquilo, porque eu sabia que eu tinha condições de achar uma solução, e eu tinha muito jogo de cintura nisso, sabe? Esse contexto em que eu fui moldado na minha infância e adolescência me ajudou muito nessa situação, porque era difícil me tirar do eixo, sabe?
Mas falando em eixo, tem algo interessante, puxa, da feira vendendo biscoito em Juiz de Fora, telemarketing vendendo linha fixa, você passou por experiências que muitos não considerariam trabalhar, talvez alguns até Sim. considerando constrangedor. Que lição desses tempos você carrega até hoje? Então, dentro desse mesmo contexto, continuando a história, aos 17 eu passei na universidade pública, e aí, assim, eu fiz 90 e poucos por cento na prova do Enem. Eu fiz o primeiro Enem da vida. O Enem nasceu no meu ano de vestibular. E aí eu tinha a possibilidade até de fazer medicina, e à época o glamour da medicina, e meus pais, você vai fazer medicina? Eu falei, não, vou fazer administração. Minha nota dava para medicina e eu escolhi administração e fui. E tinha muito claro o que eu queria, né? E aí eu passei na Universidade de Juiz de Fora, fui estudar lá, escolhi o Juiz de Fora, passei em 5 universidades públicas na época, em várias cidades, e eu optei por Juiz de Fora, uma cidade que eu gostava e tal, tinha uma certa facilidade com o Nepomuceno. E quando eu cheguei na universidade, minha mãe não tinha condições de me manter. Na época o salário mínimo era 500 e poucos reais, isso em 2005, 2004. A minha mãe conseguia, assim, fazendo das tripas coração, me mandar 400 reais. Eu estava dividindo um quarto, sem banheiro, assim, no perrengue na República, e me ofereceram um emprego para vender biscoito na feira. Na verdade, a gente vendia sacola na madrugada para o feirante. O cara me dava 20 reais todo domingo. Era o dinheirinho que eu tinha para passar o final de semana ali de uma forma... Conseguir ir no cachorro-quente, alguma coisa assim, porque não tinha outro jeito. E aí a gente entregava a sacola pro feirante às 3 da manhã e tinha que receber depois que acabava a feira. E aí, ficava ali o dia inteiro, a manhã inteira à toa. Vamos mais 20 reais pro feirante pagar pra gente vender biscoito na barraca do biscoito. Aí eu ficava lá, freguês, tô indo embora, fala comigo, se não for agora, só semana que vem. Cara, isso é legal porque é o seguinte, muita gente da faculdade, aquela época dos jovens e tal, o final da balada é na feira. E eu encontrava com muita gente da minha faculdade, lá, tá na feira e tal, com um tom de deboche. E é muito legal que, para mim, aquilo só alimentava ainda mais meus sonhos. Porque eu sabia para onde que eu estava indo e que fazia parte do processo. Eu ficava muito orgulhoso. Eu tenho um ponto que eu lamento de não ter nenhuma foto da época da feira, que foi muito legal. E aí eu fiquei alguns 4, 5 meses na feira e depois consegui um emprego de telemarketing na Brasil Telecom, vendia Vesper, linha fixa, em pleno século XXI, e o telemarketing foi a melhor universidade que eu tive, porque lá eu aprendi a vender. E foi uma escola de vendas muito importante, que me moldou como um bom vendedor que eu sou hoje. E aí, cara, você se forma numa universidade federal, pô, você começa já num outro patamar. Como que surgiu a oportunidade de se mudar para o Canadá? O que você estava buscando? Então, nesse processo de carreira, como eu era muito obcecado por buscar os meus sonhos e tal, tudo na minha carreira foi muito precoce. Eu me formei aos 22, aos 23 anos eu já estava num cargo de gerência numa empresa de logística aqui em São Paulo, com um time de 300 pessoas. E aí eu passei 2 anos aqui muito pesados, entregando muito resultado, tocando uma operação. Uma operação na época não existia Uber. Então, grandes empresas contratavam carros executivos com motorista. E eu fazia uma operação da Caixa Econômica, desde os vice-presidentes da Caixa, diretores, tudo que operava em São Paulo, era uma operação minha, com 300 carros, 300 motoristas, manutenção, troca de carro, carro reserva no rodízio e tal. E eu fiz por 2 anos. E assim, eu tinha pulado algumas etapas nesse meu processo. Eu tinha um sonho antigo que eu não tinha condições de ter feito, de fazer um intercâmbio durante a faculdade. E naquela época eu já estava bem, com carro zero na garagem. Eu falei, cara, vou largar tudo e vou passar um tempo no Canadá. E aí todo mundo me chamou de maluco de novo. Que é isso e tal? Você tá com uma vida super bem estruturada e tal. E aí fui, minha esposa hoje, na época namorada, topou ir comigo. A gente já estava morando juntos aqui em São Paulo. E a gente foi para o Canadá, fiquei 6 meses lá. Já estava decidido a ficar por lá e tal. E foi quando o Gilson me ligou, e tem uma história muito boa depois para contar sobre um escritório que eu estava lavando banheiros no Canadá, e que eu tenho muito orgulho disso, que também me ajudou muito na construção do que eu sou hoje, nessa questão de visão. Mas conto depois, mas só para concluir, eu estava no Canadá terminando o primeiro ciclo dos 6 meses, o Gilson tinha criado o Passa-Régua, e o Passa-Régua estava fazendo muito sucesso, um dos primeiros apps, era top 10 da Apple Store por 2, 3 anos.
isso em 2011, 2012. O Gilson me liga e fala, cara, meu pai me recomendou te chamar para ser sócio, nós somos primos de mães gêmeas. O pai dele é meu padrinho. E, eu sou um nerd aqui de 19, 20 anos, programei um app, está fazendo muito sucesso, e eu não tenho noção como eu vou estruturar esse negócio, eu preciso de um sócio. E ele me ligou, me chamou, na época, a gente tem uma distância como primos de 4 anos. E a gente tinha pouco contato, ele era mais novo, mais tímido, aqueles nerds trancados dentro do quarto programando, Apple maníaco e tal. E aí eu falei, cara, não dei muita atenção e tal, não, tá viajando. Aí quando eu comecei a pegar metrô em Toronto, nessa época, todas as publicidades eram de aplicativos. Falei, caramba, eu não tinha notado isso. Eu acho que esse mundo tá virando e tem uma oportunidade. Isso uma semana depois. Aí eu liguei e falei, cara, repensei aqui, eu acho que eu tô dentro, vou voltar. Perguntei pra minha esposa, bora? Ela, bora. Juntei tudo. Na semana seguinte eu estava aqui e a gente fundou a Oasis 15 de junho de 2012. Eu voltei do Canadá no dia 12 e dia 15 a gente fundou a Oasis de forma oficial. E aí começou a história. Hoje completou 13 anos de história. Super legal. E aí nesse início vocês eram muito focados nesse mercado de startups. E em determinado momento vocês migram para o mercado corporativo. O que provocou esse insight do que foi a tua visão que te fez voltar do Canadá para falar, não, precisamos pivotar para onde a gente está indo? É muito legal empreender, porque toda vez que você cria um novo negócio, você cria pensando que ele vai se comportar de um jeito, e o importante é o empreendedor ter a sensibilidade de saber como o mercado está conduzindo isso. Porque quem molda a sua empresa é o mercado, não é você. Você tem que ser reativo para desenhar lacunas que o mercado está dando, está te trazendo, né? E a Oasis viveu vários ciclos assim. A gente nasceu de um aplicativo, numa época que era muito sexy ter uma startup, só que a gente não era startup, a gente era o patinho feio do São Pedro Vale. Várias startups nascendo naquele contexto de BH em 2012 e a gente não tinha um produto, a gente tinha um app que fazia sucesso, mas a gente não conseguia monetizar e a gente começou ali a tentar desenvolver um app, desenvolver um produto para a nossa startup, porque na época o certo era ter um produto escalável, lembra daqueles conceitos de startup básicos, altamente escalável, papapá, tal, e a gente não tinha, então a gente era meio que patinho feio. Só que ninguém conhecia de mobile. E a gente conhecia muito. A gente começou a prestar serviço para sobreviver para as outras startups da época. Então, a gente ajudou a desenhar o primeiro app da Simpla, lá com o Cartacho. A gente ajudou o Israel no projeto do app da Melius, e entre outros projetos de apps daquelas startups que estavam ganhando crescimento no mercado. E aí a gente percebeu, falou, caramba, a gente é bom nisso, né, de prestar serviço? Por que a gente não se posiciona como uma prestadora de serviço, em vez de ficar aqui com essa dor de corno, tentando criar o nosso próprio produto? Vamos nos posicionar porque a gente é bom. E aí esse foi o primeiro grande ciclo que nos moldou. A gente saiu por uma definição de uma empresa de prestação de serviços e não de produto. E aí a gente começou a se posicionar como uma empresa que prestava serviço para startups. Então a gente começou a pegar as startups que recebiam investimentos aqui em São Paulo, fizemos o app da Viajanet, que foi um app que fez muito sucesso na época. E isso foi legal, que nos deu o DNA muito forte de experiência, porque as startups ela têm essa pegada de experiência mais aguçada do que as grandes empresas, aquela visão do detalhe e tal, e moldou muito o nosso DNA. Quando chegou em 2015, a gente percebeu que as grandes companhias estavam começando a sentir o movimento das startups, que até então, no Brasil, era aquele negócio, isso nunca vai acontecer. Aí quando começou a ter aquele movimento, opa, eu preciso me movimentar, a gente percebeu que elas não sabiam como. E a gente já fazia isso muito bem. Aí eu entendi, falei, caramba, a gente precisa virar a chave do nosso negócio para atender grandes empresas, porque é ali que tem o dinheiro, é ali que tem as oportunidades, porque os caras não sabem fazer, a gente sabe fazer muito bem. E a gente precisa ajudar essas grandes empresas a passar por essa onda da transformação digital. E aí a gente fez essa nova virada. O primeiro grande movimento dessa virada, eu falei para o Gilson, falei, Gilson, a gente não consegue vender para uma grande empresa nesse escritório de fundo de quintal que a gente tem aqui. O cara não vai fazer um projeto grande com uma empresinha pequena dessa. Vamos fazer um escritório grande. A gente, base, tinha juntado R$700 mil nos primeiros 4, 5 anos de empresa. A gente gastou tudo no escritório novo. Era muito dinheiro para a época. A gente fez um escritório de cinema em BH, com rooftop, tobogã descendo de um andar para o outro, cinematográfico, mas que tangibilizava muito do que a gente acreditava de experiência ali. E ele foi um divisor de águas muito grande
para a atração desses clientes que eles queriam visualizar essa nova fase da transformação digital em alguém para ajudar nesse processo. E isso foi, assim, uma jogada de mestre, que aí a gente fechou com o Banco Inter, acho que foi o primeiro grande cliente do mercado corporativo, e a gente ajudou a desenhar do zero o banco digital, 100% digital, foi um dos primeiros bancos 100% digitais do Brasil. Então, a transformação do mercado financeiro que a gente participou abriu muitas portas para outras indústrias que começaram a nos procurar. E, a partir daí, a gente começou a ter um crescimento exponencial. A gente dobrou de tamanho durante praticamente todos os nossos anos de vida. Mas, cara, como foi para convencer o Gilson, que sempre foi o cara mais pé no chão, de toda essa visão e torrar o caixa numa aposta, cara, que vamos combinar que não podia dar errado. Se desse errado... Foi all-in total. E, cara, a questão do Gilson, ela descreve muito bem o que eu acredito como sociedade, sabe? Como quadro societário. Porque sócios, para mim, eles precisam ter perfis complementares. E eu e o Gilson é literalmente isso. Eu brinco que eu deixei o Gilson rico e o Gilson não deixou eu ficar pobre. É exatamente essa combinação. Porque o Gilson é o cara... Eu saio sonhando, abrindo portas, criando coisas novas. E o Gilson vem atrás estruturando, costurando e fazendo as coisas acontecer. E um sempre respeitou muito o espaço do outro. Então, quando o Gilson está executando os projetos, eu respeito, confio e estou lá sempre disponível para ele, mas deixo na mão dele a decisão final. E quando está nessa visão de expansão, de crescimento, de para onde a gente vai, ele confia muito na minha visão. Então, essa sociedade é praticamente perfeita, porque justamente a gente tem esse alinhamento muito grande. Eu acredito muito nisso quando eu vou escolher um sócio para um negócio, tá? E o Gilson acreditou, e tinha um caso muito emblemático, porque o Gilson tinha acabado de casar, na época a gente estava montando um escritório novo. E o Gilson tinha comprado, o pai dele tinha ajudado ele a comprar um apartamento da MRV, daqueles 2 quartos, 50 metros quadrados, com muita dificuldade e tal, financiado em 30 anos. Ele não tinha dinheiro para os armários, ele tinha pegado as portas velhas do antigo escritório e colocado com um cavalete da Leroy Merlin como guarda-roupa. E no escritório novo tinha armário para todos os lados. A gente não sabia o que a gente ia fazer com tanto armário. A família, como a gente vem da mesma família e a gente teve que administrar a relação familiar ali no negócio, a família enlouqueceu. Falou, vocês estão ficando loucos. O Gilson tem guarda-roupa em casa, vocês põem guarda-roupa, tem que pôr guarda-roupa na casa dele, não na empresa. Que é aquele pensamento familiar ali, daquela preocupação. E não. A gente tem que investir na vaquinha leiteira, porque depois vai ser a hora da colheita, é plantando. E graças a Deus deu muito certo. Foi um processo que eu tomei muita pedrada de todo mundo antes, mas a gente é chamado de louco até que a gente faz acontecer, né? Então, a gente precisa se acostumar com isso. Deixa eu te perguntar um negócio aqui que tá na minha cabeça, ô Walter. Cara, você mantém o mesmo sotaque de Nepomuceno aí em reuniões com CEOs, multinacionais. Alguma vez alguém já te subestimou por isso? Ou como é que você transformou isso em vantagem? Rapaz, eu acho isso chique demais da conta. Eu acho que o mundo está cada vez mais precisando de autenticidade. Está tudo muito, muito superficial. E eu fiz questão de não perder meu sotaque. Eu gosto muito desse sotaque caipira. Isso mostra muito a minha essência, das coisas que eu acredito, das coisas que eu valorizo. E eu nunca passei por uma situação... As pessoas me chamam... Às vezes acham engraçado, brincam. A questão do Nércio que você comentou na descrição, que ficou perfeita. Começa com zoação, mas eu sempre consigo contornar, porque isso não me atinge, porque eu gosto. Então, sim, tenho muito orgulho de ser caipira, muito orgulho de ter nascido em Nepomuceno, uma cidade linda do sul de Minas, uma das maiores produtoras de café do mundo. E carregar essa minha origem ao longo da vida me dá muito orgulho. Então, eu vou fazer reunião com presidentes de multinacionais e esse sotaque, as pessoas se admiram, gostam, é diferente. É isso, né? Ter autenticidade, carregar sua verdade com você, né? É muito legal. Você se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. E dentro dessa dinâmica aqui, puxa, março de 2020, pandemia, clientes cancelando, telefone tocando... Aquele gelo na barriga, a hora que tocava o telefone, ia ser mais um cliente cancelando.
Como é que vocês navegaram aqueles 2 meses de terror, sem demitir ninguém, dado todo o investimento que vocês tinham feito? Então, março de 2020 começou que time que está ganhando não se mexe. E a gente repetiu o sucesso da primeira estratégia do escritório em BH, aqui em São Paulo. Em 2019, a gente tinha um escritóriozinho pequeno aqui em São Paulo, que a gente abriu em 2015, a gente tinha colocado um banheirinho para a gente tomar banho e dormir no escritório, porque ou tinha dinheiro para pagar a sala, ou tinha dinheiro para pagar o hotel, a gente fez as coisas. É uma história super legal também. E a gente batia nos clientes e sempre tinha a resposta assim, precisa ser mais barato, que são uma empresa de Minas. A gente sempre tinha que baixar preço por não ser uma empresa de São Paulo. Falei, Gil, está errado, a gente precisa ter uma sede estruturada para mostrar nossa capacidade de atendimento em São Paulo. Cara, a gente precisa se posicionar, a gente precisa entregar uma estrutura que condiz com o nível de projetos que a gente entrega. Vamos fazer um escritório em São Paulo de impressionar, diferente de tudo que tem aí e tal, eu não quero um negócio clichê. E aí a gente achou um galpão ali aqui na Vila Olímpia, super disruptivo, o negócio estava abandonado, a gente refez o escritório todo, ficou lindo. Foi o primeiro escritório sem estação de trabalho que tinha se visto na região aqui de São Paulo, antes de pandemia, a gente não sabia. Era um espaço muito desenhado para experiências, um forno de pão de queijo no meio do escritório para dar aquele cheirinho mineiro e continuar trazendo essa questão da origem e tal. E a gente fez uma inauguração para executivos de várias empresas no dia 10 de março. Uma força-tarefa para entregar, porque a gente ia para o SXSW no dia 11. Quando chegou no dia 10, a gente recebeu a notícia que o SXSW tinha cancelado o evento. A gente fez o nosso coquetel, porque no Brasil ainda não tinha chegado o primeiro caso de Covid. A gente fez o nosso coquetel no dia 10, foi super legal, uma festa linda, com jazz e tal, todo mundo impressionado com o que a gente tinha desenhado de estrutura física. E no dia 12, veio o lockdown, fechou tudo. A gente literalmente não usou o nosso escritório. Uma conta para pagar de mais de 2 milhões. E aqueles primeiros meses foram, assim, desesperadores, acho que para todo mundo. E ali eu brinco que separa os homens dos meninos, né? A resiliência que o empreendedor tem que ter, a cabeça fria para tomar decisão. E a gente não tinha usado capital de terceiros no investimento da estrutura, porque a gente estava com caixa alto. Só que aí a gente pagou o final da obra e falou, caramba, o caixa começando a baixar. Aí eu fui ao banco tentar conseguir empréstimo para gerar uma tranquilidade. Nem os bancos queriam prestar, porque não sabiam para onde as coisas iam. O nível de incerteza era absurdo. A única definição que eu tive a gente não manda ninguém embora. A gente fez um cálculo, o que a gente tinha de caixa, segura 3 meses do time. Se todos os clientes cancelarem hoje, segura 3 meses do time, vamos. Chamei todo mundo do time, falei, galera, pode ficar tranquilos. Ou a gente morre todo mundo abraçado, ou a gente vai dar a volta por cima aqui nesse negócio. Porque o que nós não vamos fazer é soltar a mão de ninguém, vai todo mundo junto. A gente chegou a ter 30 e poucos engenheiros de software parados completamente, sem desenvolver nada, porque não tinha demanda, de vários projetos cancelados. E aí, o que aconteceu? Era exatamente o que você descreveu. Eu tocava o telefone, eu tinha certeza que era cliente cancelando. Ligava um, cancelava. Ligava outro, cancelando. Mas o que nos manteve de pé nesse momento, nessa primeira fase, era uma coisa que a gente diversificou demais os nossos negócios em termos de tipos de indústrias. Então, por mais que uma rede de fast food, como o Burger King, foi muito impactado no início, bancos digitais foram a solução. Então, assim, a nossa carteira diversificada de clientes nos ajudou muito a balancear esse risco, sabe? Então, esses primeiros 2 meses foram muito difíceis, mas, ao mesmo tempo, assim que passou a primeira fase da pandemia e o mercado percebeu que a transformação digital ela tinha que acontecer, mesmo a forceps, porque a pandemia escancarou essa necessidade, o mercado digital cresceu muito a partir de junho de 2020. E foi aí que a gente acabou entrando em todo o processo de M&A, enfim, e concluindo o resto dessa história, mas virou muito rápido. Acho que foi a primeira indústria que voltou à tona muito forte, foi a indústria da tecnologia, né? Então, isso também nos ajudou muito rápido, ao mesmo tempo também que dissolveu o trabalho presencial, aí quebrou as barreiras do home office, a gente começou a perder funcionários para outros lugares, aí teve um outro super desafio, mas aí, graças a Deus, já era o negócio de crescimento do negócio.
E aí você mencionou sobre a venda, ela aconteceu também enquanto a pandemia ainda rolava. E eu sei que foi um processo longo que Sim. vocês tiveram aí com dezenas de empresas interessadas. Como é que foi negociar? Que eu sei que vocês negociavam isolados aí, sem contar para ninguém da família ali. Essa história é Conta um muito pouco boa. mais. Então, o que aconteceu? A gente nunca tinha levantado dinheiro em 8 anos de empresa. Talvez a gente era um dos poucos players do meu mercado com cap table super limpo, era eu e o Gilson. Então a gente fundou, 50-50. vendeu até o final só nós dois. E aí, esse caso é interessante porque a gente nunca tinha vendido, então a gente nunca tinha levantado capital, nem ido atrás, então era muito novo para nós. A gente recebeu uma primeira procura, e aí quando a gente recebeu a procura, a gente falou, nossa, que interessante e tal, mas será? E logo em seguida, um advisor nos procurou, se apresentando e tal, uma boutique de M&A, e a gente até desconfiou, mineiro é ressabiado, né, e tal, a gente desconfiou e tal, e aí a gente viu, eu vi a marca da Moip, que eles tinham vendido, e a Moip tinha sido incubada na mesma incubadora que a gente. Falei, que legal, vou pegar referência com o Igor. E aí eu liguei pro Igor, o que vocês me falam da IGC e tal, que foi a boutique que me assessorou, e sou muito fã do trabalho deles, os caras super profissionais. E o Igor falou, cara, sou muito fã e tal, pode fechar de olho fechado. E a gente estava indo fechar com os caras que a gente ia fazer uma negociação unilateral ali com um player. E a gente acabou parando o processo e se arriscando para ir para um processo maior e tal com a IGC. E foi super legal. A gente fez um No Deal Roadshow e apresentou ao mercado. A gente conversou com mais de 200 empresas e tal. Foi um processo... efetivamente, ele não foi longo, porque o processo todo durou 10 meses. Para um processo de M&A é super curto. Mas, ao mesmo tempo, para nós, a gente tomou uma decisão que para mim foi muito sábia, de não contar para ninguém, de rodar o processo. Então, a gente tinha um desafio enorme de tocar o negócio, de fazer milhares de reuniões. Então, a gente falou com mais de 200 empresas, eu fazia essas reuniões em paralelo. Então, eu toquei o processo do M&A, o Gilson continuou lá na operação, e no final da noite eu ainda tinha as reuniões com o Gilson de repassar, de tomar decisão, lidar com o comercial, que era a equipe minha. Então, assim, estava trabalhando 13, 14, 15 horas por dia, e ninguém da família estava sabendo. Até que na última semana, que estava inevitável, a gente já estava para fechar. Aí a gente teve que contar para minha esposa, para a esposa do Gilson, elas tomaram um susto. E a gente, um dia, na véspera, a gente precisava contar para as nossas mães. Era uma transação com o mercado público, então tinha toda uma questão de sigilo. Elas não poderiam saber pelo jornal. Elas não poderiam saber pelo jornal, mas também a gente não poderia dar muita informação. E aí a gente ligou, o anúncio ia ser feito na segunda-feira, a gente ligou no domingo à noite para as duas, chamou um FaceTime com as duas, falou, a gente está contando aqui que a gente está desfazendo a nossa sociedade, foi muito bom enquanto durou. Elas, pelo amor de Deus, chorando, vocês não podem, é a única coisa que vocês têm na vida, essa empresa, tal, tá dando tanto certo, vocês estão construindo tantas coisas juntos, e chorando. Eu falei, não, foi muito bom, foi importante, mas a partir de amanhã a gente não vai ser sócio mais e tal. E aí a gente meio que deu uma brincada ali, deixou, mas avisou. E aí elas ficaram preocupadas, mandando mensagem e tal. E aí na segunda-feira elas viram pelo jornal, aí sim, elas ligando, dando parabéns, foi um susto pra todo mundo e tal. Cara, e aí? Um cheque de 200 milhões, você vai dormir no chão de cimento da roça tomando cerveja de garrafa. Cara, me conta sobre isso. O que esse ritual diz, até como você processa grandes conquistas? Ô Baza, eu tenho essas fotos, assim, foi pouco programado, porque já tinha, a família da minha esposa tem um sítio na região ali perto de Betim, ali em Minas Gerais. Então, um sítio super simples, que a casa é um cômodo só, piso de cimento, aquele cimento grosso, com um banheiro, e o cômodo é cozinha, é quarto, é tudo ali no mesmo ambiente. E a gente já tinha marcado essa viagem de passar uns dias com a família da Lu e tal. Uma coisa que eu não consigo me explicar o porquê, por que eu fui de carro? Por que eu não comprei um voo para Belo Horizonte? A gente pegou 8 horas de carro dirigindo, eu não consigo me lembrar por que eu fiz isso. Dava para pagar um ticket de avião ali. Dava para pagar na última hora, né? Mas foi muito legal, porque assim, em momento nenhum passou pela minha cabeça. Eu brinco quando eu tô dando palestra que, cara, se você recebesse um prêmio de Mega Sena, é a coisa mais gostosa do mundo sonhar com essas coisas. O que é que você faria? E eu sempre sonhei com esse negócio. Se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia pegar o avião, vou pra praia com a minha família, eu vou fazer tal coisa e não sei o que, não sei o que. Cara, quando tudo isso aconteceu comigo, não cogitei. Eu tinha uma viagem super legal para ir pro sítio com a família,
que era efetivamente com quem eu queria estar naquele momento, e foi isso que eu fiz. Cheguei lá tomando cerveja de garrafa, gelado, com a família, naquela resenha, e aí minha ficha começou a cair, olhando, assim, um momento de muita felicidade. Ele foi no dia que eu assinei o contrato, no dia que eu recebi o Pix, e olhando pro lado daquela resenha, eu falei, caramba, eu podia estar em qualquer lugar do mundo, e aqui é efetivamente o lugar que eu escolhi para ficar. E eu tirei uma foto dos colchões, porque não tem quarto, então, com a família grande, você espalha vários colchões no chão com aquele cobertor, isso era meia-noite, eu já tinha tomado muita cerveja, eu falei, caramba, eu vou dormir aqui hoje. E tá demais, não tá? Tipo, tô dormindo aqui que minha esposa brigou que queria que eu fosse, nem nada do tipo, era literalmente onde eu queria estar. E eu acho que isso representa muito do que é a vida e efetivamente do que é o dinheiro também. Porque o dinheiro, ele te traz, ele te propicia muitas coisas, mas a felicidade não tá nele. Você ter ele, você consegue ter essa visão mais clara, eu acho. Porque as pessoas perdem muito da vida procurando o dinheiro, perseguindo o dinheiro. Ah, porque eu trabalho 15, 20 horas por dia, eu não dou atenção pro meu filho nunca, porque eu quero o bem melhor dele, porque quando eu tiver dinheiro, eu vou poder. Então, quem disse que seu filho quer ir pra Disney? Seu filho quer você. Pergunta para ele, você prefere um final de semana com o pai acampando no meio da mata aqui perto da sua casa ou um final de semana na Disney? Tenho certeza que ele prefere ou ir pra Disney sem você. Ele prefere muito mais estar com você no final de semana acampando, pegando gravetos, nadando no rio. E às vezes a gente fica perseguindo o dinheiro, achando que a felicidade está nele. Óbvio, eu não sou hipócrita de dizer que o dinheiro não é importante para a gente acessar coisas legais, experiências, viagens, nada disso. Só que a gente precisa entender que ele não é tudo e que às vezes a felicidade está nas coisas mais simples. E esse dia me mostrou muito disso. Mas já que a gente entrou nesse tema, você teve uma crise de ansiedade justamente depois desse evento de liquidez, quando teoricamente problema financeiro você não tinha mais. Rapaz, o que isso te ensinou? Baza, viu, gente? O que isso te ensinou sobre a verdadeira? Você viu que meus informantes aqui, cara, eu tô com a tua ficha completa aqui. Esse cara tá... Ô Baza, esse ano foi muito louco para mim, porque eu te contei ao longo desse nosso papo, porque eu sempre fui muito resiliente. Nunca tive nada, e eu tinha inclusive um preconceito muito errado sobre saúde mental. Eu sempre, óbvio, guardava para mim, mas eu olhava para as pessoas que tinham algum problema de saúde mental, falava, putz, que mimimi e tal. Sempre fui esse cara. Falava, cara, não é possível. Porque assim, eu era um cara meio que inabalável, sabe? Eu não era frágil, eu tinha muita resiliência, as coisas aconteciam dessa forma para mim e isso até me fazia julgar mal as pessoas. Quando, em 2021, eu tinha ausência de necessidades e aí, tipo, já não tinha graça, eu queria comprar o tal carro, eu ia lá e comprava, eu morava numa casa que depois o Neymar morou, sabe essas coisas que assim, jamais sonhadas, eu tinha tudo aquilo ali. Mas eu comecei a ter crise de ansiedade e tal. Falei, caramba, isso existe, eu não tô bem e tal. Justamente no momento em que não tinha mais necessidade de nada. Parece que estava tudo preenchido. E talvez um pouco disso, né? De você perder um pouco o que buscar, o que desejar, o que te tira da cama no dia seguinte para ir trabalhar. E aí foi um processo difícil, mas importante, de eu encontrar novos propósitos, sabe? Porque é importantíssimo você ter propósitos para te fazer motivar a fazer as coisas, buscar coisas novas, não necessariamente é dinheiro. Então, foi um momento de muito aprendizado que eu tive em 2021. Tá? E aí, falando dessa nova fase, é natural, depois de uma venda milionária, alguns amigos somem, outros aparecem do nada. Como é que foi esse processo de filtragem forçada das suas relações? Eu lido bem com isso, sabe? Eu sempre preservei muito as minhas amizades, tenho amizade de 20 anos, tanto em Nepomuceno quanto da época da faculdade, ganhei amigos novos, apareceu novas amizades. Na época que eu estava nessa casa, lá morei numa casa de 2.000 metros quadrados, essa que o Neymar comprou depois, e nessa casa aparecia gente todos os dias. E aí, quando ele comprou e a gente se mudou, eu aluguei um apartamento até eu me decidir, um apartamento na rua da escola do meu filho, em Alphaville. E nessa confusão, acabei ficando um ano. Eu saí de uma casa que a suíte master tinha 250 metros quadrados para um apartamento de 80. Você vê a montanha-russa dessa história.
Nessa casa de 2.000 metros, todo dia tinha gente diferente batendo na porta. Ah, é churrasco. Eu não precisava chamar, que aparecia do nada. Quando eu mudei para o apartamento, a gente ficou 1 ano lá. Eu recebi uma visita no apartamento. E aí essas coisas são legais para te mostrar, opa, você não é tão legal assim. Tem coisas em troca. E isso a gente vai aprendendo a conviver. Então foi interessante, foi importante para minha família isso, sabe? Essa percepção. A gente gosta sempre de receber muita gente, super feliz, mas a gente começa a perceber quem está ali de verdade, quem está ali para usufruir de alguma coisa. Enfim, acho que é um momento... Ter passado por esse processo também, essa história que foi muito maluca, de ficar sem casa e tal, foi legal da gente viver para nos mostrar ali como deveria ser as coisas, como que o mundo é diferente. Num apartamento de 80 metros quadrados, a gente não recebia visita, porque a gente chamava, mas, não, hoje não posso, não sei o quê. Pô, não é legal, né? E, Walter, você sempre foi um cara mais low profile, e aí de uns tempos pra cá você começa a produzir conteúdo, fazer palestra, aparecer um pouco mais. O que te fez sair, talvez, da zona de conforto e mostrar a cara? Mesmo sabendo que sempre tem crítica a hora que você aparece. Ô, Baz, na verdade, eu não sou low profile. Eu sempre gostei muito de participar. Então, ao longo dos primeiros anos da Yoase, eu era muito participativo, adorava participar de Startup Weekend, de participar de projetos do Sebrae, palestrava muito pelo Sebrae lá em Minas, rodando no interior, estimulando o empreendedorismo das pessoas mais jovens e tal, compartilhando aquelas minhas experiências até ali. Mas acabou que numa janela de tempo ali, numa fase de expansão da Yoase, depois processo de M&A e tal, eu acabei não me dedicando a isso. Só que depois eu percebi que é inevitável para qualquer empreendedor, na verdade não empreendedor, para todo mundo, é inevitável a internet hoje. Você não pode ficar fora. Você precisa mostrar seu posicionamento ali dentro, é seu cartão de visitas. Eu acredito muito na Create Economy. O mundo mudou muito fortemente e tem muita oportunidade. A gente é a cara da sua empresa, a gente é a cara... A gente está vendo vários executivos aí, Dana, você faz um trabalho brilhante nesse sentido. Então, eu acho que é um caminho sem volta. E aí eu voltei, e sim, a gente recebe muita crítica, muita gente que às vezes não tem coragem. Cara, muito do que a gente faz e a gente toma pedrada tem a ver com a falta de coragem da outra pessoa em fazer. A minha viagem de motorhome, que eu acabei de voltar agora... Eu recebi muita crítica, você é louco, que perrengue, vai para um hotel e não sei o quê. Cara, mas eu via claramente nessas pessoas, cara, que foda, eu queria muito estar fazendo aquilo, sabe? Então eu não ligo muito para a crítica não, sabe? Acho que tem um desafio muito grande, porque a gente tem 1000 outras rotinas e ter que produzir conteúdo é um negócio que dá muito trabalho, mas eu acho que é um processo super inevitável nos tempos de hoje. E sem contar que a gente não tem noção o tanto que a gente impacta a vida das outras pessoas. E aí, quando eu recebo uma mensagem, cara, comecei a correr por sua causa, estou fazendo esporte, ou, nossa, as suas dicas de experiência e de negócios me ajudam muito aqui no meu negócio. Isso, cara, se eu conseguir impactar a vida de uma pessoa, eu já estou feliz demais. Acho super legal. E, cara, já que você falou em esporte, você é ultramaratonista, mais de 20 maratonas, acabou de fazer um Ironman, mas, cara, você se define como extremamente indisciplinado. Me conta mais isso, como é que você reconcilia esses opostos? Eu fiz um 70.3, um meio Ironman agora e estou na luta para fazer o full. Foi uma experiência transformadora na minha vida, porque eu não sabia nem nadar, nem pedalar. Eu acho que eu ainda não sei. Mas essa questão do esporte, Baza, eu acho que tem muito a ver com empreendedorismo, com negócios. Não é à toa que, para mim, depois eu até queria ouvir sua opinião sobre isso, que altos executivos fazem esporte de alta performance, tem uma correlação muito forte, e eu literalmente sou muito indisciplinado, muito indisciplinado, mas com a mente muito forte. Então, assim, minhas primeiras maratonas, se eu contar como elas foram feitas, você vai falar, não é possível, mas eu tenho uma mente tão forte que eu sei sofrer. Então, no esporte, ali para correr os 40, 42 quilômetros de muito sofrimento, eu dou conta pela cabeça. Mas o esporte me ajudou muito a criar disciplina, porque você tem que acordar de madrugada para treinar, ter rotina, ter que se programar, organizar sua agenda para caber tudo e tal. Foi uma forma forçada de me ajudar a ganhar disciplina, e a gente sabe que na vida dos negócios é importante você ter disciplina e organização, e o negócio me ajudou muito nisso. Então, assim,
O esporte me ajudou muito e foi de uma maneira... Foi acontecendo e eu vi os benefícios disso e eu gosto de desafios. Aí primeiro, corri 42. Agora quero correr 42 na neve, a menos 15 graus. Agora quero correr 90 quilômetros na África de subida, igual a Conrads que eu fiz. E por aí vai. Até chegou a questão do triatlo. Agora não sei nadar, não sei pedalar, quero fazer. E aí a disciplina, ela grita, porque sem ela você não consegue pôr em prática, né? Então, eu gosto muito disso. Para mim, o que fica muito claro te conhecendo é que você é um cara muito de olhar experiência. E isso ficou ainda mais claro. Eu vou contar a história aqui para quem está nos escutando. Eu estou um sábado à tarde em casa e chega uma mensagem no WhatsApp. Walter me manda uma mensagem: Bazar, o que você vai fazer no final de semana X? Eu falei: cara, qual que é o plano? Cara, eu tô com um projeto aqui, cara, de acampar de helicóptero. Helicamping. A gente pega o helicóptero, vamos voando aqui, cara. A gente vê uma montanha ali que tem um bom platô. A gente vê onde não chega de carro, a gente para num lugar com uma vista maravilhosa, um negócio legal. E, cara, vamos fazer isso com os filhos aí, cara. Imagina que experiência que a gente vai dar pra molecada. Me conta isso, cara. Helicamping, da onde saiu essa história? Cara, muito bom. Eu gosto muito de experiência. Eu venho desse mercado e eu me conectei com o Gilbert, que é meu parceiro nesse projeto. Por isso, porque ele também é um cara de experiência, ele vive uma experiência outdoor muito legal e tal, e a gente é um tema, seja experiência de marca, experiências ao livre, viagem, experiência de hotel, gastronomia, nos conecta muito, e a gente se conheceu na internet, começou a trocar ideia, e aí tomando café um dia, ele falou: que legal, eu tenho barraca, adoro acampar, você tem um helicóptero, por que a gente não acampa de helicóptero? Eu monto a barraca, você leva o helicóptero. Ele brincou, né? Eu falei: eu topo, vambora. E aí a gente levou um videomaker, no primeiro Helicamp. Ele mandou uma referência americana de uns caras que acampavam no alto das montanhas lá nos Estados Unidos. Ele falou: que legal, então vamos fazer, vamos. A gente grava um podcast, produz conteúdo, leva convidados. E a gente fez fogueira, pousou o helicóptero, montou 2 barracas, o videomaker e tal, fazendo churrasco, batendo prosa mesmo, sem briefing nem nada, ali falando sobre família, sobre negócios e tal. Deu super certo, vários cortes. A gente não lançou, a gente gravou vários episódios já e não lançou os episódios na íntegra, mas foi soltando os cortes. Vários, deu mais de 1 milhão de views. E aí foi super legal, deu uma repercussão legal. E muita gente me procurando assim: nossa, queria muito acampar com meu filho, nunca acampei com meu filho, nunca acampei. Cara, vamos fazer um Helicamp focado no acampamento pai e filho. E aí nasceu, a gente fez. A gente está num processo de construção de um clube focado... Eu brinco, o Igara, né, que é um clube que a gente criou, é um clube focado em experiências em família. É maluco porque a gente preocupa com a família, o negócio vem em segundo plano. Óbvio que quando você junta pessoas boas, tem uma oportunidade de sair negócios, mas não é um clube de negócios igual todo mundo busca hoje, fazer network e tal. É completamente ao contrário disso. E o Helicamp é uma das experiências do Igara House, muito legal. A gente fez esse acampamento com 12 pais, a gente pegou vários helicópteros, foi pousando, fez churrasco na montanha, as crianças passaram a noite, choveu, plantamos árvore, reflorestamos a montanha. Levamos uma experiência de um contador de cantigas, de histórias antigas e tal. Cada pai, cada filho, estimulamos que o pai fosse comprar a barraca com o filho, justamente para começar a construir esse lastro para eles acamparem outras vezes e tal. E foi uma experiência fantástica, vai ter outras edições e vai ser muito massa. Vambora! E já que a gente falou de filhos, puxa, eu já escutei você falando que você não pretende deixar patrimônio para os seus filhos, apenas educação. Como é que você explica isso para as pessoas que acham que você está sendo cruel ou talvez negligente? Ô, Bas, isso é ultra polêmico, mas é um negócio para mim que a maior riqueza que meus pais poderiam ter me deixado de herança foi a educação, seja a educação escolar e a educação em casa. E eu brinco que a minha mãe me deu a melhor educação que ela podia. Eu estudei no melhor lugar que ela podia me pagar. E é isso que eu pretendo como única coisa que eu tenho que fazer para os meus filhos. Óbvio que a situação que meus filhos nasceram é completamente diferente da minha, mas eles precisam entender que eles precisam buscar a história deles, não a minha. Se eu puder gastar tudo que eu construí
em vida eu vou gastar. Eu não tenho pretendo aquela preocupação, não, que eu preciso deixar um negócio para um filho, a casinha para o outro. Cara, esquece. Vai correr atrás do seu. Ah, parece fácil, meus filhos têm oportunidade, viajam o mundo inteiro, viajam comigo. Mas eu não pretendo dar vida fácil. Cada um vai ter que buscar a sua história. Eu vou dar a melhor educação que eu puder dar. O que eu der conta de pagar de educação para os meus filhos, eu vou dar. Agora, é a única coisa que eu pretendo dar para eles. O resto, eles têm que construir sua própria história. Eu acho que eu não tenho que buscar os... Óbvio, eu não tenho dúvida que a jornada deles tendem a ser mais fácil. Não tenho problema com isso. E por isso eles precisam buscar ainda mais, concorda? E quais são os combinados que você tem com a tua esposa no dia a dia para justamente não deixar estragar essas oportunidades que naturalmente eles acabam tendo? Eu acho que é um desafio muito grande para nós como pais. A gente frita a cabeça sempre nessa discussão, porque a gente mora numa bolha, num mundo completamente diferente, e a gente faz esse exercício quase que diário de tentar aterrissar as crianças nesse sentido. Por exemplo, eu faço questão que o Rafa vai para Nepomuceno, para a roça, pisar no chão, correr atrás da galinha, dar comida para pato. Parece bobo, mas é voltar para as origens, entender de onde ele veio, que eu acho que isso é um exercício importantíssimo, porque tem hora que dentro do contexto que a gente vive, parece uma vida meio de cinema e tal, e ela não é a realidade de todo mundo, e a gente precisa sempre tentar aterrissar para as pessoas buscarem a origem, sabe? Eu acho isso muito importante. E não é fácil, tá? Para a gente fechar esse primeiro bloco, para quem está começando, talvez planejando sair de uma cidade pequena, como você também saiu, o que é essencial saber que ninguém vai te contar, você vai ter que descobrir na prática? Nossa, a pergunta é muito boa, porque eu acho que tem várias coisas. Eu acho que uma coisa muito importante de saber na hora que tomar a decisão é que ninguém vai olhar ao seu lado. Eu brinco assim, na hora de chorar, chora a sua mãe, não a mim. Então, cada um por si. E aqui fora a vida é muito cruel. Então, justamente empurrar o filho para fora de casa, para ele sentir essa dificuldade ao longo da vida, ela é importante. Porque na hora que você cai nesse mundão, não tem ninguém, você não tem a mãe, não. Tá? A mãe da gente faz falta demais, tá? Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. E chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Eu gosto muito de entender aonde essa pessoa quer estar nos próximos anos. Tá? Parece até um pouco clichê, mas entender a visão para onde ela quer ir me faz entender se faz sentido para onde a gente está indo, entender um pouco da percepção de mundo dessa pessoa. Tá? Que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? A gente tem uma cultura muito legal e a gente tem uma preocupação nos nossos negócios que essas pessoas encaixem nessa cultura de fazeção, de foco em pessoas. A gente tem um lema na Oasis e nos outros negócios que a gente tem de pessoas para pessoas. E aí tem 2 itens para mim que não combinam muito com a gente. As pessoas muito burocráticas, muito protocolares, e não quer dizer organizadas, porque eu adoro trabalhar com pessoas organizadas, porque eu sou extremamente desorganizado. Mas as pessoas muito burocráticas e que não põem a mão na massa me incomoda muito. E às vezes no mercado corporativo tem muito esse perfil, né? Que é a pessoa que gosta ali de desenhar um planejamento, mas não gosta de executar e tal. Então esse é um ponto que me pega bastante, sabe? Eu gosto de pessoas que põem a mão na massa, que faz, que não tem preguiça de, se precisar, um diretor ir lá e servir um cafezinho, porque na hora é ele que tem que servir o cafezinho, pronto. Porque a gente faz isso, então isso é uma característica que eu valorizo muito, e quando a gente não tem na pessoa, não rola muito para mim. E quando as pessoas não gostam de você no ambiente de trabalho, normalmente qual é o motivo? Eu sou uma pessoa muito expansiva, muito comunicadora. Então, assim, tem algumas pessoas muito concentradas e tal que, às vezes, de fato, eu acabo atrapalhando pela alegria, energia e tal. Eu acho que talvez, assim, de vez em quando eu tenho que me controlar um pouco para não atrapalhar as pessoas nesse sentido, sabe? E o que você gostaria de perguntar para o Baza? Eu já tenho essa pergunta dos executivos de alta performance, mas eu tenho uma pergunta muito interessante na minha visão, Baza. O que essa nova geração busca no contexto de trabalho hoje em dia? Que eu acho que entender a Jay-Z não é um trabalho fácil. Imagino que vocês tenham
estejam vivendo esse desafio e um overview dessa questão do trabalho para Jay-Z é um tema interessante para mim. Vamos por partes, mas não vou fugir da primeira pergunta que você fez sobre os executivos e o esporte. Eu acredito que toda pessoa que se propõe a viver uma vida em alta performance, e isso eu não estou dizendo que está relacionado a dinheiro, a cargo, ou algum tipo de conquista especificamente, mas e sim você querer sempre estar buscando entregar o melhor, de certa forma o esporte acaba flertando com esse mindset. Mas um cuidado que eu sempre tenho de fazer essa análise é que não é porque alguém tem a disciplina para o esporte que automaticamente ele traz essa disciplina ou essa resiliência para o mundo corporativo. Eu já vi muitos atletas amadores de altíssimo nível que a hora que você olha para o dia a dia, e eu tiro referência, eu vou entrevistar, eu vou ver a história, eu falo, cara, cadê aquele atleta ali? Então acho que só a gente tomar cuidado, porque senão a gente fica com bias, não, viu a mochila do Iron Man, esse cara é esse meu. cara, pô, pode ter certeza que ele vai jogar bem aqui na minha empresa, não necessariamente. Mas ele tem uma probabilidade maior. Ele tem uma probabilidade maior, mas eu vejo que não é exclusivo do esporte. Sim, por exemplo, sim. Eu vejo uma pessoa que se dedica ao esporte, da mesma forma alguém que se dedica à música. Que exige disciplina, existe dedicação. Concordo. Da mesma forma como alguém, muitas vezes, eu vejo uma pessoa aprendendo um idioma não óbvio ali do interesse. Eu vejo um hobby, muitas vezes, não óbvio. Então, eu acredito que ele tem mais a ver com a dedicação, a entrega e a resiliência para chegar em algo que muitas vezes faz sentido só para aquela pessoa. Sim. Porque vamos combinar que existe um preço gigantesco. Quando eu fiz triatlo, isso faz algum tempo, né? Eu brinco que as minhas fotos da época que eu praticava, que eu fazia triatlo, dá para ver dinossauro ali no fundo, que ainda existiam dinossauros naquela época. Mas tinha piada no meio da turma, assim, cara, que uma das formas mais eficientes de você se divorciar é começar a fazer triatlo, né, cara? É loucura. É muita loucura, abdicação. cara, a abdicação que se tem aqui dentro dessa Sim. dinâmica. Então, acho que tem esse elemento muito forte. E sobre a pergunta sobre essa nova geração ou as novas gerações, acho que é a pergunta de $1 milhão. Eu adoraria ter a resposta completa e eficiente, mas para mim acho que tem um grande elemento que começa pela escuta. A gente tem algo que me chama muito a atenção, que até a nossa geração, e você é mais novo do que eu, basicamente, os nossos pais eram capazes de ensinar o que era necessário para a gente subsistir do ponto de vista de trabalho e como se relacionar numa sociedade. Então, basicamente, se você olhar da época dos nômades até hoje, 2 funções dos pais. Como você se relaciona em sociedade para você ser aceito por aquele grupo e como você tem alguma forma de subsistir, seja aprendendo a caçar ou tendo uma profissão. Talvez a partir dessa geração agora que chega, é a primeira geração onde o que os pais sabem não vai ser suficiente para ensinar para essa geração, porque vem um mundo novo aqui. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma ânsia de querer acreditar que a gente sabe o que eles precisam e tudo que eles fazem de diferente do que a gente acha está errado, tem dosar também a descoberta do que tem que dar esse espaço para descobrir, mas isso não quer dizer, cara, solta que vai dar certo. Eu não acredito nisso de forma alguma. Isso vale para filhos, isso vale para o trabalho. Algo que eu bato muito nas minhas palestras de carreira é o trabalho duro bate o talento quando o talento não trabalha duro. Então não adianta ficar procurando atalho. Assim, a maior parte das profissões e dos projetos já passou tanta gente inteligente que não encontrou o atalho. Você não é o próximo Steve Jobs que vai encontrar o atalho. Então tem essa dinâmica aqui, mas pela primeira vez são 5 gerações no mesmo ambiente de trabalho. Se a gente não souber extrair o melhor dela, certamente vamos ter problemas. E talvez o ponto que eu colocaria é a forma como a gente fala é diferente também para cada geração. Sim. Ainda que a mensagem ela possa ter uma essência muito parecida, até a tua geração foi acostumada a ouvir mais desaforo. Sim. Essa nova geração não está disposta a ouvir desaforo. Agora, muitas vezes não é desaforo. É uma palavra dura que precisa ser dita. E aí também entra onde todos os pais quebram a cabeça. Puxa, a gente quer dar a possibilidade, quer dar a oportunidade, aí quando chega no mercado de trabalho, como é que faz, né?
E eu costumo discutir isso muito com os meus amigos. Eu falo assim, cara, eu preciso preparar o meu filho. Seria ótimo, pô, ele trabalha numa escola que ensina a ser colaborativo, construir um mundo melhor, mas eu preciso preparar ele para trabalhar numa empresa onde vai ter chefe babaca, colega FDP, cara, porque esse é o mundo, é a realidade, é um pouco do que você está falando. Tem uma hora, cara, entre a sua mãe chorar e a minha, vai chorar a tua. É, super. E então esse, para mim, é um ponto fundamental. Muito bom, muito bom. E, Walter, chegamos agora no momento Dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Sou esquisito porque eu sou da roça. Qual a situação mais engraçada que você já passou no mundo corporativo? Perrengue. Cara, eu tenho um perrengue muito legal. Não é muito no corporativo, mas é no trabalho. Que eu era gerente de vendas de uma distribuidora de chupeta e mamadeira. E aí eu fui acompanhar uma rota de um vendedor no interior de Minas, numa cidadezinha pequena, que o cara não vendia. Aí eu falei, não, vou porque dá para vender. Ah, não, tem uma farmácia lá que não vende há um ano. Eu falei, vende, vamos lá e tal. Aí a moça pôde nos atender 1h da tarde. Falou, não, vamos comer num restaurantezinho, aqueles restaurantezinhos de interior, que é uma portinhola só, feijão tropeiro e não sei o quê, aquela comida boa. Eu não me controlei, comi pra caramba e fui atender a farmácia. E a mulher nos recebeu depois de 1 ano. E quando eu fui, a mulher empolgou e começou a comprar. O cara não acreditava. E a mulher comprando. De repente, Baza, me deu uma dor de barriga. É o revertério, como a gente fala no interior. O estômago começou a mexer, eu comecei a cruzar a perna para um lado, perna para o outro, aquelas farmacinhas de interior. Eu olhei a porta do banheiro lá no fundo, falei, não vou no banheiro da farmácia, não tem jeito. O que eu faço? E eu tentando encurtar a venda para o negócio acabar, para eu ir embora. E a mulher segurando aquelas pastinhas que passava assim com slides, sabe? Aquela que você começa a fazer promessa. Você começa assim. a fazer promessa. Se nada der errado, eu prometo que nunca mais... Aí ela segurava o plástico, ela queria ver os outros produtos. E eu, não, esse aqui eu acho que não te atende, não. O cara não entendendo nada. E eu tentando passar. E eu comecei a suar frio. Geralmente eu conto essa história, eu tô bêbado, tá? Mas eu vou contar no seu podcast pela primeira vez. A dor de barriga foi tão forte. Aí eu fingi que eu tava atendendo meu telefone. Falei, gente, só um minutinho. Peguei o telefone, subi a ruinha. No interior tem rua direita, que é a rua principal. Subi a rua direita da cidade, suando frio, procurando um banheiro. Aí me indicaram na delegacia, na pracinha ali. Aí eu fui chegando na delegacia, o portão da delegacia trancado e não abria. Aí eu falei, não vai dar mais. Aí na pracinha eu entrei pra dentro da praça, abracei uma árvore, eu tô de roupa social e foi embora. E eu liguei pra minha mãe nessa hora. Sua mãe pra dar jeito. Acho que foi o pior perrengue que eu passei. Cara, essa entrou pra lista das melhores aqui respostas que eu já tive até hoje. Essa história é mais completa, mas um dia eu termino de te contar. E caminhando agora pro final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar que você brilha? O meu lugar de potência é onde a gente precisa fazer acontecer. Onde tem espaço para tirar as coisas do papel, para executar. Eu não sou o cara do planejamento absurdo, eu sou um cara que gosta de planejar, mas eu sou um cara que gosta de executar. Aonde tem oportunidade para executar, para fazer acontecer, é o meu lugar de potência. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Nossa, eu acho até que as pessoas dizem bastante, mas a gente ganha o jogo nas horas que ninguém está vendo. Tá? Acho que é até clichê, mas não é naquela reunião principal que está todo mundo te olhando e tal, mas sim no que você está fazendo nos bastidores. Tá? Não é na hora que você está na internet, mas na hora que você está correndo atrás. Eu acho que o esporte mostra muito isso. Tá? A sua prova ela acontece nas madrugadas que você acorda de manhã e treina 3, 4 horas antes de trabalhar. É ali que você ganha a prova, não é no dia. E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimentos ou habilidades? Estou aprendendo a pedalar e a nadar, mas o mercado da Creative Economy é um mercado que eu venho estudando bastante nos últimos tempos. O impacto da era da atenção que a gente vem vivendo, que está descentralizado, o impacto que uma pessoa como o Baza, com o telefone na mão, faz na vida das pessoas. É impressionante isso hoje em dia está me impressionando bastante. E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve? Rapaz, eu estou cada vez mais impressionado com o poder das AIs para gerar conhecimento. É óbvio que você pode usá-las para não gerar conhecimento, ou seja, para
colocá-las para trabalhar, mas tem um risco importante aqui de se considerar de você ter o cérebro ali atrofiado, ficar com preguiça. É igual quando você dirige com o Waze e você começa a não prestar mais atenção na rua, porque você fica meio automático. Mas, ao mesmo tempo, ela pode ser uma ferramenta poderosa de novos conhecimentos. Você viajar, por exemplo, e discutindo a história do lugar com o ChatGPT real time, o conhecimento ali que você ganha na hora. Eu fiz muito isso com meu filho agora nessa viagem que a gente fez de motorhome pelos Estados Unidos, a gente vendo cidades do Velho Oeste, entendendo a história do lugar, o que aconteceu ali, qual foi o ciclo do ouro daquela região, por que daquele hotel que está ali super preservado e tal. Então, assim, foi uma ferramenta interessante de conhecimento para nós e que eu acho que ela é uma disrupção tão grande quanto o surgimento da internet, na minha opinião. Que demais, cara, adorei. E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. O Gilbert, que é meu parceiro no Igara, um cara bem fora do comum e do trivial, o cara que sai andando de chapéu pela Faria Lima todos os dias e que vive uma vida em família muito legal, um conceito de trabalho diferente. É um cara que eu gosto muito. Eu acho que tem um empreendedor que eu sou muito fã e amigo, que é o Israel D'Amélios. Fez um movimento muito interessante agora com a Amélios em relação ao Bitcoin, que é um cara fora de série. Beto Funari, que foi o CEO da Alpa e que participou do meu processo de M&A, é um cara que eu me inspiro muito, que é um cara brilhante, muito humano, que eu curto bastante. Muito bom. E uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade para você? Estar com a minha família. Pra gente fechar, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Rapaz, eu tô falando bastante rapaz, né? Me encontra no @WalterGalvãoNeto no Instagram. Tô com um projeto super legal do Igara, que tem o Helicamp. Agora a gente vai para Paraty com os pais num final de semana super especial. A gente vai ter vários encontros com todos os ângulos de família, com as esposas, e depois a gente vai fechar o ano com um encontro na Amazônia, até para justificar o nome do Igara, que é super legal. E é um projeto que a gente está bastante animado. Adorei. Poxa, Walter, muito obrigado por abrir tua agenda. Faz tempo que a gente estava querendo marcar esse papo aqui. Que bom que deu certo. Eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Aliás, quem está ouvindo esse podcast, aproveita para indicar para toda a família, para os amigos, para os grupos de WhatsApp. Tem muito conhecimento aqui bacana. Muito obrigado mesmo, Walter. Muito obrigado. Foi um prazer esse papo, que com você sempre é muito leve. Legal demais. Valeu. Valeu.